Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao I9 Podcast desta segunda-feira. Como vocês podem notar, a gente está num cenário diferente daquele habitual que vocês já se acostumaram. Nós estamos falando direto de Rio Bonito do Iguaçu e a gente não precisa se alongar nas explicações. O Rio Bonito viveu uma catástrofe na última sexta-feira e virou assunto no Brasil e no mundo inteiro, graças à passagem de um ciclone, de um tornado com ventos de até 250 quilômetros por hora, que vitimou pessoas, trouxe estragos e praticamente destruiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, o perímetro urbano de Rio Bonito. E nós estamos aqui no CETAT, um estabelecimento de ensino de Rio Bonito do Iguaçu que fica entre a sede do município e o distrito do Campo do Bugre, que agora ganhou uma nomenclatura de bairro aqui na cidade de Rio Bonito, próximo aonde acontece a Expo Rio, às margens da BR-158. E eu tenho a alegria de trazer para esse bate-papo, para o I9 Podcast, alegria no sentido de poder contribuir de alguma forma para conscientização das pessoas, para a gente fazer um raio-x, um diagnóstico do que o Rio Bonito está vivendo. Esse é o papel que a gente tem, o papel social de entregar essa informação para vocês. Então eu tenho aqui ao meu lado o Rildo, vice-prefeito, que representa aqui nesse bate-papo o Executivo Municipal. À minha direita eu tenho aqui o vereador Edinho, o Edinho, que é o vereador que foi, Edinho Camargo, o vereador mais votado nas últimas eleições, com mais de 600 votos, isso é muito para o Rio Bonito, e nesse momento tão difícil que vive o município, está fazendo valer a sua representatividade lá no Legislativo Municipal. E nós também temos aqui o secretário de Administração de Rio Bonito do Iguaçu, o Valdecir Valic, que é um homem também tarimbado na vida pública, assim como o Rildo e o Edinho, e que já atuaram em administrações como o Valic a de Laranjeiras do Sul por algumas vezes. Então o I9 Podcast hoje vai trazer exatamente esse pensamento dessas pessoas que estão à frente dessa reconstrução que começou já lá no sábado, um dia após o sinistro, passou ontem pelo domingo e continuou hoje na segunda-feira. Rildo, eu começo com você. Eu queria que você me falasse, eu te conheço de muitos anos e eu sei que além de ser o vice-prefeito de Rio Bonito, você é um riobonitense de coração, apaixonado, um torcedor inveterado de Rio Bonito, torcedor do desenvolvimento do Rio Bonito, uma pessoa ligada a todos os setores da sociedade. Como é que foi viver essa experiência trágica, Rildo? Olha, Luiz, primeiramente uma boa noite a todos os nossos espectadores. Não foi nada legal. Foi uma experiência, uma catástrofe muito grande, um momento que a gente às vezes não gosta nem de lembrar, né? Eu particularmente estava chegando em casa, tinha outros compromissos, mas chegava em casa nesse horário, exatamente no horário que cheguei, entrei para dentro de casa, ia tomar um banho para sair logo em seguida num jantar na comunidade do Pinhalzinho, e depois tinha outro jantar na comunidade do Lagado. Mas rapidamente ia tomar um banho. Mas quando entrei para dentro, a minha mulher falou: olha esse ronco, olha esse ronco. Quando ela falou assim, já começou aquela ventania muito forte, uma porta de vidro na nossa casa, na frente da casa, começou a chacoalhar muito. Eu, na verdade, segurei ela, cedeu, na minha casa cedeu essa porta, mas graças a Deus a gente rezando,
fazendo uma oração muito forte, chamando Nossa Senhora Aparecida, que me lembro muito bem, que falei várias vezes. Sim. O vento passou, né? Mas aqueles 1 minuto e pouco, que eu acredito que não deu 2 minutos, parecia uma eternidade, o tempo não terminava mais. Mas, graças a Deus, ali, aquele estrago na minha casa foi o destalhamento da casa, com os objetos que vieram de outras propriedades e caíram em cima da casa. Sim. E essa porta que avariou com o vento, ele levou um pouco para dentro, mas quando ele levou para dentro, o vento parou e então os danos na minha casa, só na edícula, na parte de trás, que destruiu totalmente. E na casa foram só essas telhas quebradas. Sim. E você, Edinho? Onde é que você estava? Como é que foi a tua experiência? Então, primeiramente, boa noite, né? Agradecer você pelo convite. A gente está falando um pouco do acontecido em nosso município, aí para o teu podcast 9, né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Então, quando aconteceu, eu também estava a trabalho na cidade, né? Como todo mundo sabe, eu moro na comunidade do Campo do Bucre, inclusive aqui na nossa escola que a gente está hoje, CETAT. Eu peguei as minhas crianças, uma criança eu peguei na creche, por volta das 5h10, aí já passei no SERB, no colégio SERB, peguei meu outro filho, o Murilo, por volta das 5h15, a minha esposa também trabalha na clínica da mulher, a gente peguei minha família, inclusive deu um problema no meu carro, tive que passar na alta elétrica, e dali, a partir daquele momento, eu fui para casa. Em torno das 6 horas, 10 para as 6, em torno desse horário, o tempo começou a ficar mais feio, começou a escurecer, e até nesse período eu até mandei uma mensagem para o nosso vice, o Hilton, mandei uma mensagem porque na sexta-feira aconteciam os jogos da Taça Rio, que está acontecendo no nosso município, que é o campeonato de futsal aberto. Sim. Que inclusive a gente ia estar lá no ginásio de esporte, faltava 2 minutos para as 18 horas, eu mandei uma mensagem pro vice-prefeito para nós cancelar a rodada, porque como eu olhei do Campo do Buga, eu vi que o tempo na cidade, Rio Bonito estava bem feio, começou a escurecer, eu até mandei uma mensagem pro Rildo dizendo para a gente cancelar a rodada, mas já não caiu a mensagem, acredito que naquele momento já começou o tempo feio no município, e logo após a gente entrou para dentro de casa, poucos minutos já começou a chegar a notícia, até o meu tio que trabalha no supermercado Baratão, ele é açougueiro ali, ele chegou desesperado na minha casa pedindo ajuda, pedindo socorro, que tinha acabado com o Rio Bonito. Então a gente até arrepia a gente falar isso. A partir daquele momento eu não pensei 2 vezes, como a minha casa não foi afetada, a casa dos meus pais e a comunidade do Campo do Buga não foi afetada, primeiro momento é prestar solidariedade às pessoas que mais precisavam. Então, a partir daquele momento, eu peguei o carro, vim para a cidade, e quando cheguei em Rio Bonito, Iguaçu, aí que a gente vê quanto que foi feio, tudo acabado, escola, pessoal correndo, gritaria, e a partir daquele momento a gente começou a estar junto, correndo, ver se alguém precisava de alguma ajuda, mas é uma cena de terror, muito triste, sem explicação o que aconteceu no nosso município. Então, a gente ficou muito abalado, mas é o momento que a gente também, enquanto poder legislativo, enquanto presidente da Câmara, a gente tem que ter a responsabilidade e começar algumas coisas, a gente tem que bater no peito. Claro. E porque o povo vai esperar e espera isso da gente. E mostrar força, né? Mostrar força. Mostrar preparo emocional. E correr atrás, ajudar as pessoas que mais precisam, né? Então, a partir daquele momento, já procurei o Rildo, procurei o César, para a gente se unir. Sim. E criar força para a gente começar, a partir daquele momento ali, a ajudar as pessoas que mais precisavam, né? E a gente está fazendo esse trabalho até hoje, mas é esse o papel que a gente tem que fazer. A gente foi eleito para isso porque o povo confiou em nós. Sim. E pode continuar confiando, porque agora é a nossa hora da gente estar à frente, correndo, dar os parabéns a todos os secretários, vice-prefeito, ao prefeito César, que pela experiência que ele tem, ajuda bastante nesse momento. Então a gente só tem que agradecer a todos as doações que estão chegando, a todo o pessoal que está ajudando, as outras prefeituras. Então agora esse é o momento da gente se unir, criar forças, e com certeza tem pessoas aí que estão precisando muito dessa nossa ajuda. Graças a Deus a minha comunidade não foi atingida, a minha família não foi atingida, então eu estou me dedicando, estou junto, não tenho hora para dormir e tenho hora para acordar, que é cedo, que a gente já está no pega, já está na lida cedinho,
correndo atrás para ajudar as pessoas. No domingo eu tive no Rio Bonito pela primeira vez e te vi lá orientando o trânsito, ajudando, passando rádio para pessoas, coordenando equipes de voluntários, achei muito bacana. Mas daqui a pouco eu volto a falar com você. Tranquilo. Eu queria ver com o Valik, como é que foi? Onde é que você estava e como é que se viu esse tufão aí, Valik? E o que você sentiu na hora? Luiz, eu moro na comunidade do Campo do Bugre, no distrito do Campo do Bugre, Uhum. e no momento eu estava em casa, né? Eu sou agricultor também, a gente mexe com vacas de leite, Uhum. né? A minha família estava trabalhando e o tempo estava feio, Sim. né? Era um barulhão, um ronco, né? Muito triste que a gente via. Até eu falei para minha família, ó, tem que terminar o serviço o quanto antes Sim. para a gente se recolher, né? E a gente se recolheu, né? E veio um vento, né? Eu estava dentro de casa, um vento não muito forte ali, mas eu não imaginava o tamanho da catástrofe que estava acontecendo, Sim. né? E eu só, dali uma meia hora, mais ou menos, não deu meia hora, uns 15 minutos, eu vi passar a ambulância. Passou uma ambulância, passou duas ambulâncias. Falei, ó, deu algum acidente na BR. Deu algum BO. Deu algum BO aí, né? E aí a minha esposa com meus filhos, ó, vamos ver o que aconteceu. Eu falei, mas ó, acabou a luz, acabou a internet, acabou tudo, a gente tava sem contato, né? Daí a minha esposa e meus filhos, não, mas nós vamos ver. Eu falei, então eu vou ficar em casa. Não tem luz, não tem nada, vocês vão, eu fico em casa. Uhum. E eu fiquei em casa e eles saíram. E eu tava ansioso ali, porque Sim. descia a ambulância e subia a ambulância. Sim. E eu em casa. E eles não retornavam, levou uns 45 minutos para eles retornarem na minha casa. Quando eles chegaram, eles me falaram, Valdecir, aconteceu uma catástrofe no Rio Bonito. Acabou a cidade. Eu falei, vocês estão brincando, isso não é possível. Mas aí eu falei, não, então vamos lá. Foi a hora que eu me desloquei para a cidade, aí eu vi todo o drama, a catástrofe, não tinha as ruas, tudo meio que interditada, era, né, chegando já na entrada ali, a gente viu a obra da Rio Iguaçu, No chão. estava tudo no meio da rua, né? Então isso foi uma cena muito triste. É. Só que daí a gente já não encontrava também mais ninguém. Eu fui para chegar no posto de saúde, só vi E aqueles desgraça. carros virados, né? Aquilo é cena de Era filme, né? cena de filme. Aí eu Filme falei, de terror. a gente não tem muito o que fazer, mas eu já vim na casa do César, já não encontrei o César, já falei, porque não tinha mais contato, Sim. né? Aí fui na casa de uns amigos meus, já não Vocês- tinha mais amigo. Vocês Minha viveram sobrinha. um pesadelo acordados, né? Dudu? É verdade. Verdade, Luiz. A gente não imaginava isso de maneira alguma e foi surpreendido dessa maneira. Sim. Mas, Luiz, o nosso povo, eu fiquei surpreendido. O nosso povo, ele gosta muito de ajudar. Mesmo nessas situações ali, no momento que aconteceu, Sim. mesmo as casas destelhadas, começou a chover dentro, mas daí, como tinha laje, só chovia nas lâmpadas, né? A minha esposa ficou na casa. Eu falei que só 2, 3 lugares que estavam pingando e um balde ali estava recebendo a água. E eu fiquei, daí eu peguei e saí e fui. Mas quando eu já saí para fora, logo que passou a chuva, que choveu bastante, logo em seguida a esse evento, o povo já saiu todo para a rua, um ajudando o outro. Agora, o problema maior inicial foi o pessoal que estava machucado. Foi muita gente machucado, os estilhaços de vidro, algumas coisas que aconteceu, as mortes, né, infelizmente, as mortes que ocorreram por causa do vento, que levaram a pessoa a bater alguma coisa bateu na pessoa. A própria morte do rapaz que caiu o poste, do Didio, que caiu o poste em cima do carro. Então, mas a gente já viu que o povo foi para a rua e se mobilizou. Então a gente já percebeu quando saiu para fora que o povo já estava correndo, corria para tudo, para cá, para lá, para cá, e a gente foi ver. Logo em seguida já nós ligamos, né? Conseguimos
conversar com alguém ali, com o pessoal na rua ali, um correndo atrás, outro correndo atrás. Já vi funcionários nossos vindo, correndo atrás do Rodrigo, até inclusive que mora em Laranjeiras do Sul, que já ficou sabendo. Ele veio, pegou a máquina, já saímos abrindo ali, porque não tinha nem passagem para veículo, não. Mas quando a gente já começou a fazer esse trabalho, a surpresa nossa é tão grande, e por isso que eu digo que o pessoal é solidário. De madrugada já tinha gente. Mas nem era de madrugada, era questão de 6h30, 7 horas, meia hora depois, principalmente em Laranjeiras do Sul, desceu em peso aqui em Rio Bonito do Iguaçu. O pessoal da prefeitura, o prefeito, o Bico, vice, maquinários de Laranjeiras do Sul, já estavam o pessoal, os vereadores, viu, Juvinha, viu outras pessoas ali, já estavam todos ali ajudando de uma maneira ou de outra, muitas máquinas. Mas o interessante, eu vi hoje, desculpa, eu acabei te cortando. Eu vi hoje não só, claro, Laranjeiras é um município mãe, né, Edinho? Sim. Fez um trabalho importante de integração, não podia se esperar outra coisa, mas a região como um todo, né? Sim. A gente conversou cedo no domingo, ontem, com o prefeito de Sulina, por exemplo. Estava ali trabalhando de mangas arregaçadas. Não, Luiz, é justamente isso, mas eu quis dizer que Laranjeiras foi mais rápido porque a proximidade, até o que aconteceu. Mas agora, durante a madrugada em si, mais alguns municípios na redor aí vieram. Mas já no sábado pela parte da manhã, nós tivemos aqui, a gente até não citar algumas prefeituras de longe, mas várias prefeituras mandando caminhão-pipa, caminhão retro, trator, enfim, para ajudar a mobilização do povo. Então, o carinho que o ser humano tem com o outro, isso é muito importante. É o que nos fortaleceu no sábado, porque sábado na verdade, nós estávamos em choque. Na verdade, nós estávamos sem ação, tontos com o choque e o pessoal de fora estava mais inteiro do que nós. Agora, o Edinho foi muito feliz quando disse do nosso prefeito. O César, ele tem muito a nos ensinar. É um prefeito de 5 mandatos. A gente sempre está junto com ele, sempre esteve junto com ele, porque ele nos dá um norte. E a direção dele, direcionando os secretários, os vereadores, que também estão todos ali junto, correndo de atrás, a Câmara sempre acompanhando o Executivo. Então, ele nos dá essa tranquilidade para nós podermos agir. E graças a Deus o nosso povo está mobilizado, o nosso povo veio para a luta, e essa mobilização do povo é o que está nos dando segurança para dizer para a população: vocês confiaram em nós, depositaram o voto de confiança mais uma vez, porque somos reeleitos, mas nós vamos fazer de tudo, junto com a Câmara de Vereadores, com os nossos secretários e com todos os órgãos de governo. Porque você viu, você está sempre junto com nós, participando de várias reuniões aqui em Rio Bonito do Iguaçu, ou tanto o governo do estado como o governo federal estão dando garantia, estão nos dando um pouco de alegria, porque nós ainda estamos chocados, ainda estamos poxa, começando as aulas, hoje não tinha aula, o mercado não temos mercado, quer dizer, o pessoal precisa ir para o emprego, não tem o emprego porque não tem mais o seu trabalho. Então, hoje ainda nós estamos vivendo um estado de choque, mas um pouco alegre no sentido da segurança que o Estado e o governo federal estão nos dando, a garantia que nós vamos reconstruir. E junto com essa mobilização do povo, e principalmente da imprensa, que nós temos que agradecer a imprensa, porque a divulgação possibilitou causa uma comoção. Uma comoção, e essa comoção, os amparatos de doações, de telha, de alimentação, de tudo, remédio, material de limpeza, higiene pessoal, está dando um pouco de respaldo para nós podermos atender ao nosso povo. O que eu achei impressionante, Edinho, é a presença de ONGs, né? Tem uma ONG que é os Legendários. Meu Deus, como eles trabalharam ontem, eu estava observando isso, e você, inclusive, fez uma observação para mim no meio da rua, né? O que esses caras trabalham. Impressionante isso. O Rildo foi muito feliz quando ele falou
no povo ajudando, né? Sim. Então, como você falou do Legendários, eu parti para a parte da obra juntamente com o Jamils, que ele é o secretário de viação. A gente ficou responsável por essa limpeza, primeiramente na avenida, no centro, nos bairros. E eu estou achando esse trabalho muito eficiente também. E a equipe do Legendários tem ajudado muito pela organização deles, pelo pessoal que veio ajudar nós, porque eles têm uma organização assim magnífica, porque eles sentam, eles reúnem, eles têm os cabeças, e ó, pessoal, vai lá, faz isso. Inclusive na Coapar, quando a gente desceu com as máquinas e com o caminhão na Coapar, eles tinham gente dentro das casas com enxada, com pá, tirando o entulho das casas para fora, amontoando, deixando prontinho para facilitar as máquinas chegar e carregar para o caminhão para estar levando. Então, é fantástico o trabalho que eles vêm falando. Inclusive, ontem a gente estava conversando no centro que a gente se encontrou. Críticas tem bastante, mas quando a gente tem que parabenizar e agradecer, é muito importante, porque o trabalho não só do Legendários, mas de todas as ONGs que estão ajudando, os funcionários da prefeitura, o comércio, o pessoal que veio ali, que desceu para ajudar, tem vários. Eu vi o Rotary, desculpe se eu esquecer de alguém, mas várias pessoas ajudando. Então, para nós, enquanto poder legislativo e poder público, toda ajuda que está vindo é bem-vinda, e a gente vai precisar ir durante essa semana, 15 dias, não sei quanto tempo, mas com certeza, se Deus quiser, logo a nossa cidade vai estar de novo aí prontinha para o nosso povo aí poder viver normalmente, né? Você sabe que eu conversei com o prefeito ontem e falei, prefeito, tem uma lógica que não tem um município que se destrua e que não se reconstrua, porque a nação é muito forte e o brasileiro é muito solidário, então todo mundo vai ajudar. A reconstrução, ela é paulatina, mas ela acontece. Eu estou para dizer para vocês que daqui uns tempos o Rio Bonito vai ser uma linda cidade, renovada. Mas eu acho que eu vou direcionar essa pergunta para o Vali, que o Rildo falou, e eu achei muito importante tocar nesse assunto, que é o assunto mais doloroso, né, dessa história toda, né? Você pode falar em 400 feridos, irão se recuperar, né? Você vai falar numa destruição em massa, a cidade vai se reconstruir, mas as vidas, não há ressarcimento para uma vida humana, né? Valik, você foi secretário de saúde, você vive o drama das pessoas que vão embora por não vencer uma doença ou por se deparar com uma catástrofe como essa. Qual é o sentimento de uma pessoa tão ligada à integridade das pessoas como você nesse momento, diante disso, Valik? Luiz, é uma situação muito delicada, né? Porque você, como você colocou, você perder o patrimônio, perder a casa, você recupera. Mas a vida, nunca. Tem preço. Não tem preço, né? Então, é uma sensação de você não ter o alcance para conseguir resolver o problema. Né? Não existe solução. Não existe solução. Que nem você colocou também, aqueles que foram feridos, esses vão se recuperar. Né? Eles vão vir, vão construir, mas teve pai aí que perdeu seu filho, que tinha toda a vida pela frente. Isso é muito triste. Né? Eu penso assim, foram 6 óbitos, né? Quase 500 feridos, ou perto de 500 feridos. Pode ser que até seja mais, aquele ferido que não foi com gravidade, foi se resolver numa farmácia, talvez não tenha entrado na estatística, né? Mas de todos esses óbitos, o que machucou, né, Rildo, foi assim, veementemente, foi a jovem, a adolescente de 14 anos, filha de um cara conhecidíssimo da sociedade, que é o Roberto Quapes, né? O choque da menina foi muito grande, né? Veja, uma menina nova, 14 anos, mas são fatalidades, né? Veja, ela estava na rua, o vento levou, ela acabou batendo. Meu Deus, a comoção é grande porque eu não estava, eu estava em outro local, mas a Mari, a mãe dela, estava junto, ajudando a atender outras pessoas logo após. E depois que ela ficou sabendo
que a filha já estava no hospital e depois veio a falecer. Então a comoção foi muito forte, muito maior. Mas hoje eu estava, no domingo, eu estava no velório lá, acompanhando o velório, tanto do Nido em Laranjeiras do Sul, como os 4 velórios aqui na comunidade do Campo do Bugre. A comoção muito grande de todos eles, né? Porque, que nem você mencionou, perder algum carro, perder algum imóvel, você recupera, você vai trabalhar para isso, mas a vida não tem preço, né? E o detalhe, né, Vali, que é tipo, vamos supor, os pais, eles perderam provavelmente bens materiais e a cidade toda envolvida num sofrimento e a pessoa se vê desamparada. Eu tô com a casa destruída, eu não tenho o apoio dos amigos todos porque eles estão envolvidos num problema e eu perdi meu bem mais precioso, Que é o meu filho, o meu pai e minha esposa. Mas, Uma Luiz, dor que não cabe, né? nós Então, sem comentávamos sobre a fatalidade. Mas veja só, o sinistro aconteceu em torno de 18 horas e 18 e 2, 2, por ali foi o horário que, em virtude até da mensagem que eu recebi do presidente da Câmara, do Edinho, que veio o meu celular. Então foi logo em seguida. Mas veja só, nós em Rio Bonito do Iguaçu, se nós pararmos para pensar, até às 17 horas, no colégio, nós tinha 500 alunos dentro do SERP. Se fosse 1 hora antes, você já imaginou como que ficaria aquelas 500 crianças dentro de um colégio que foi totalmente destruído? Se nós pararmos para pensar mais um pouco, às 19 horas, nós tínhamos na igreja matriz a Crisma, vários adolescentes, inclusive a menina que morreu do Roberto, ela ia fazer Crisma no domingo, que nós teríamos no sábado, na sexta e no sábado. Ela se crismaria no sábado. Nós teríamos evento na igreja, né? Claro, a missa com a Crisma, que teria muita gente na igreja, apesar que a igreja não foi tão afetada, mas mesmo assim descobriu um pouco. Mas às 20 horas nós tínhamos uns jogos ali da Taça Rio, que envolveria várias equipes da região. Mas praticamente nós teríamos mais de 1.000 pessoas dentro do nosso ginásio de esporte, que também caiu. A igreja evangélica, que é logo também do lado do ginásio de esportes, teria um congresso que começaria na sexta, sábado e domingo em Rio Bonito do Iguaçu, que com certeza teria muitas pessoas dentro da igreja evangélica, que também foi destruída. Então, se nós analisarmos a catástrofe em si, dependendo do horário que fosse, foi no horário que o pessoal estava saindo, deslocando, saindo de alguma coisa, mas em termos de morte, se fosse no horário escolar ou se fosse logo em seguida, mais tarde, seria uma proporção muito maior aqui em nosso município. Isso que levou ao nosso pensamento a fazer essa avaliação desses horários do que aconteceu. Meia hora antes morreria muita gente, meia hora depois morreria muita gente. Exatamente, como o Guido falou, tinha o colégio que foi devastado, não tem mais escola, o SERB ia estar cheio com as crianças, em torno de 500 crianças, né, Hilton? O ginásio ia estar lotado por causa da Taça Rio, e os eventos que tinha nas igrejas, tanto na católica como na evangélica. Então, ainda dos males, ainda a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Lógico, o que aconteceu não explica, né? Mas assim seria bem pior, né? Sim, com certeza, com certeza. Ó, vocês podem ficar à vontade para conversar entre vocês também. Eu vou dar algumas impressões que eu tive olhando de fora, chegando ontem no Rio Bonito. Acompanhando as reuniões junto com nós. Isso, eu tive com a reunião com o Guto Silva, né, o secretário de Estado, que teve trazendo boas notícias de alento, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. O que me impressionou, Hildo, foram depoimentos do tipo, o filho do prefeito, ele falou uma frase para mim e desabou chorando. Ele falou assim: eu não tenho mais vizinho. Eu cheguei em casa e descobri que eu não tenho mais vizinho. Meus vizinhos, o vento levou. Ele falou isso para mim e chorou. Eu cheguei em casa, a dona, eu esqueço o nome agora, a dona Lourdes, digamos assim, não mora mais lá. Só sobrou uma parede, ela foi, não sei, eu me arrepiei agora toda. Ó. Porque eu não sei para onde ela foi. Ela fugiu para algum lugar, a casa sobrou uma torneira, um vaso sanitário muito forte.
Olha, Luiz, andando na cidade, tá, com meu filho, logo em seguida, nós estávamos andando e verificando, e principalmente em algumas quadras, não sobrou nenhuma casa e nenhuma quadra. Isso muito forte. Nós estávamos olhando, ali precisa praticamente renovar tudo, por causa que ali não dá reconstrução. Porque às vezes sobrou uma parede ou uma lateral, alguma coisa, mas automaticamente ela foi afetada pela força do vento. Então, naquela quadra, nessa do Fábio, né, que nem ele mencionou, não sobrou vizinho, mas são várias quadras que a gente observou isso, que afetou totalmente o bairro Vista Alegre lá, que foi bem afetado, o pessoal da Coapar, o pessoal praticamente, porque a região do lado direito daqui, descendo da Laranjeiras do Sul, o lado direito do posto, ele não foi tanto afetado. Ele afetou, mas afetou muito pouco. É uma casa ou outra que saiu alguma telha ou outra. Mas o lado esquerdo, descendo de lá para cá, após o ginásio de esporte, descendo o centro, afetou e afetou muito. Aquela região olhando da prefeitura em direção ao centro cultural, ali foi devastador. É ali mais ou menos que o Fábio mora, eu acho, né? Tem no 7 de setembro, é a rua que desce da prefeitura. Né? O que foi aquilo, Vali? Que ali foi demais, né? Ele pegou uma faixa ali que destruiu totalmente, né? Tem quadra, como o Rildo colocou, que não sobrou uma casa, não tem nem vizinho nem morador. Acabou. Vai ter que fazer a nova terraplanagem, vai ter que começar tudo do zero. Sim. Né? Porque o que sobrou provavelmente vai ter que ser demolido. É verdade. Né? Não tem como você aproveitar nada ali. E a vida hoje, essa segunda-feira, ela apresentou, Edinho, uma realidade que até domingo as pessoas não tinham ainda se tocado, que é eu acordei, de um jeito ou de outro eu acordei hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, mas não tem mais o meu trabalho. Meu trabalho foi embora. É o que a gente estava até conversando ontem. Na sexta-feira, quando aconteceu, de madrugada, ainda estava naquele embalo. No sábado e domingo, o pessoal, muita gente eu vi que não foi para os abrigos. A gente está trabalhando dia a dia, vendo a pessoa tá ali na casa. Tá com a loninha, tá fazendo a comida ali com o fogareiro, tá se virando. Mas durante a semana, agora que começou hoje e vai andando, aí começa a cair a ficha. Porque como você falou, hoje o pessoal não tem emprego, vai trabalhar se o mercado não tem onde trabalhar, não vai ter a escola. Então agora começa a cair a ficha. Sim. Então é difícil, mas nós estamos aqui, né? Agora, como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, agora é a gente unir forças e a gente está à frente disso. A gente tem que bater no peito, né, Hildo? Eu digo bater no peito que a gente está ali na frente de tudo, o pessoal que procure nós, trabalho fantástico, como a gente falou, do prefeito, todo mundo tá desgastado, mas firme, forte, que a gente vai sair dessa, né, secretário? Então, o pessoal aí procure nós e a gente vai dar todo o apoio possível, porque a gente tá para isso, né, para ajudar todo mundo e vamos levantar a nossa cidade. Hoje, além do drama de o aluno não ter a escola para ir, o trabalhador não ter o trabalho, as pessoas não terem uma casa para dormir, existe esse abraço nacional, né? Que é o afago do Brasil inteiro, de Laranjeiras do Sul, sobretudo, e de cidades espalhadas por esse país continental, né, gigante que é o Brasil. O que fora isso, o que o cidadão de Rio Bonito mais se ressente hoje? Que eu vi, por exemplo, roupas, vieram quantidades gigantes, né, de roupas. Eu ouvia ontem o prefeito falar numa reunião com o secretário Guto Silva, ó, comida, veio muita comida. Só que as pessoas, elas precisam comer hoje, amanhã, depois, daqui uma semana e daqui 60 dias. Então nunca é demais, né? Vocês estão preparados para essa logística de recebimento, Hildo? Nós estamos se preparando ainda, né, Luiz? Porque, na verdade, que foi o que você mencionou, alguns itens veio
excessivo até. Roupas é que nem foi mencionado, temos até demais. Mas falta fralda, por Mas exemplo. falta fralda, falta alguns itens de higiene e limpeza, alguns itens de pessoal, uso pessoal. Então, algumas coisas faltam. Agora, o material de construção é o que mais nos falta. O material de construção é Eternite. Algumas casas necessitam só cobertura, ou prego, ou a madeira para fazer essas reconstruções. Porque nós vemos a previsão de chuva, né? A partir de quarta-feira, volta a chover. Então nós já temos que ter essas casas, elas já prontas para não voltar, continuar molhando o que sobrou na residência. Você né? fala dessas casas destelhadas, As né? destelhadas, né? Porque a maioria elas vão ter que ser reconstruídas do zero, né? Porque foram praticamente levantadas com tudo. Mas essas casas que precisam ser cobertas, até a Eternite ela veio pouco, né? Então a gente é o material que mais a gente pediu nessa última reunião e está pedindo agora. No mais, alguns itens tem, mas foi mencionado que nós vamos ter esse detalhe que você falou. A pessoa não precisa comer só hoje e amanhã. Vai ter daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui 30 dias. Claro que nós estamos trabalhando para que tudo isso se normalize, que nós consigamos a realidade do melhor tempo possível. Ao você estar observando ali que os órgãos do Estado, do governo federal, estão enganjados junto com nós. O trabalho que a Copel e a Sanepar fizeram rapidamente aqui, tentando ajudar a nossa população, já deu uma prova dos órgãos do governo do Estado que eles estão juntos para que as coisas comecem a se direcionar em Rio Bonito do Iguaçu. A movimentação das prefeituras, olha, tem todas as prefeituras da região, mas o nosso próprio presidente da Cantuca de Iguaçu, o prefeito Klein, que eu vou falar só do Klein por causa que envolveu muitos prefeitos que vieram aqui, deputados, veio o nosso governador aqui em Rio Bonito do Iguaçu, vários secretários de Estado, ministros do governo federal, que estão aqui dando a força, dando o apoio e dando a garantia para nós que vamos ajudar a reconstruir, o Rio Bonito de Iguaçu. Você sabe que eu fiquei impressionado quando ontem, na reunião do fim do dia, o secretário Guto Silva falou assim, ó, quinta-feira nós vamos começar As construções. a construir casas. E se você lembrar um pouco mais do que ele falou, ele disse, e no Natal já queremos ter algumas casas entregues para dar um Natal digno nem para todos que não vai dar tempo, mas para muitas famílias, para o Natal eles já querem deixar algumas casas reconstruídas em nosso município. Isso nos dá talvez uma força, um ânimo muito grande para que a gente trabalhe com mais força, né? Nós estamos em reunião diretamente com o prefeito e todos os nossos secretários, voluntários de todos os municípios. Eu citei até o Clay ali, porque é o seguinte, ele está aqui desde sábado, domingo, hoje junto com nós, os funcionários dele, não só do município dele, eu digo ele como referência porque ele é o presidente da Cantuca de Iguaçu. Mas fora da Cantu também tem. Nossa Senhora, o Cascavel praticamente está aqui junto com nós, com muitos segurança. Guarapuava, Ramilândia tem aqui, Paranavaí, Ramilândia, Cruzeiro, lá de Foz. Certo, Cruzeiro do Iguaçu. Mas se nós citar aqui, nós vamos citar 50 municípios. Eu vi muita gente de fora do Paraná. Também. Rio Grande do Sul, tinha gente ontem lá. Santa Catarina, em Rio Bonito. Chapecó. Ia falar agora, Chapecó também, a partir de amanhã, então, ele chegou em contato com nós, a Defesa Civil de Chapecó vai estar com maquinários também, tudo para atender, então, muita gente ajudando, né? Sim. Como o Rildo falou, abre aquela luz, apesar que todo mundo tá baqueado, como cansado. A gente pode dizer no nosso linguajar, né? Todo mundo tá cansado, mas firme, e abre uma luz quando o Guto Silva vem ali na reunião e começa a falar de casas, começa a falar de escola nova, ginásio novo, tudo que a gente vai precisar, tanto na saúde, um posto de saúde, uma clínica da mulher, começa a dar aquela esperança maior ainda. Lógico que a esperança é o último que morre, a gente não tá ali batalhando todo dia, mas abre aquela luz, né? Ver um governador
vir no município e dar aquelas palavras, Na reunião. ministros que estão aqui, então dá aquele apoio maior, né? Aquele conforto maior que a gente precisa. A Então, gente precisa disso, né? eu acho que agora, né, até as pessoas estão fazendo política. Não, eu acho que exatamente o contrário, né? Eu vi que não tem, no Rio Bonito, não tem direita, não tem esquerda, não tem A, não tem B, né? Eu achei muito bonito União. isso. União, mas nesse momento, Luiz, tem que se unir. A comoção é nacional, mas se nós olhar por esse lado político, não vamos conseguir. É, Mas o trabalho do governo do Estado, do governador Ratinho, todos os secretários que vieram aqui, dos deputados, quantos deputados já nos visitaram, tanto estadual como federal, estão engajados na luta junto, os ministros do governo federal que estão aqui vieram ajudar nós. Mas a força do nosso povo também nós temos que voltar para a nossa realidade e nosso município. Tanto no sábado ainda estávamos chocados, mas no domingo e hoje, segunda-feira, o nosso povo veio para a luta, está mobilizado, todo mundo querendo ajudar um ou outro. Isso nos está dando a maior força, que nem diz o Edinho. Estamos cansados, mas estamos fortalecidos pela força do povo que está enganjado em recuperar o nosso município. Eu, particularmente, eu já tive esse fortalecimento na própria sexta-feira à noite, Luiz. Porque eu vou te dizer o seguinte, quando eu saí de casa, estava pingando lá dentro, quando eu voltei a casa, mesmo que molhou um pouco lá, a minha casa já estava enxuta, a mulher já estava lá, minha nora estava lá, a Tailândia, irmã da minha nora, estava lá ajudando eles lá. E lá fora, meu filho estava, até vou citar, particularmente vou citar o nome do Dr. Vinícius, lá na Rio do Sul, do Thiago de Lima e do Gustavo Lunelli. Já tinham arrumado lona, trazido de Laranjeiras, já tinham coberto a minha casa já estava praticamente arrumada. Está arrumada, enlonada a casa. E no sábado de manhã, quando eu levantei, fui trabalhar. Quando voltei, lá para em torno de 2 horas, passei na frente de casa, estavam lá de novo. Daí o meu não só na sua. não só na minha, mas eu disse como referência. Já tinham colocado as telhas, já tinham tirado a lona e a telha já tinham colocado, que usaram do meu cunhado, que a casa do meu cunhado, sim, destelhou praticamente 100% a casa, e as telhas que sobraram usaram na minha casa. Mas aí a gente passava em todas as outras casas, a gente via várias pessoas procurando, arrumando, ajeitando para cá, puxando o móvel para lá. O nosso povo também veio para a luta, um ajudando o outro, porque é um município que o nosso município não é um município tão grande, são pessoas que se conhecem no dia a dia, já, né? É diferente de um município muito grande, que são prédios, tal, que às vezes você não conhece nem o teu vizinho de apartamento, mas os nossos munícipes aqui se uniram, o pessoal do interior, o pessoal de outros municípios. A comoção foi muito grande e o pessoal veio à luta, e isso nos está dando força para ter certeza que nós vamos conseguir recuperar o nosso Rio Bonito. Ah, com certeza. Valik, o Valik é experimentado na vida pública, né? Secretário em Laranjeiras do Sul, secretário aqui, várias. Você não foi prefeito, né, Valik? Que você tem muita experiência, mas Ser voto prefeito não tem que se candidatar, né? Tem pouco voto. Eu e o Valik somos que não temos Aí não voto precisa. nessa mesa aqui. Mas, Valik, o que eu achei é assim, que o Rildo tá certo, assim, porque o envolvimento é muito grande. A participação, a comoção, ela trouxe uma multidão para ajudar no Rio Bonito. Mas sem a organização, isso vira uma torre de Babel. E no sábado eu vi imagens de ruas intrafegáveis, de ruas que pareciam ferros velhos. E no domingo, pela manhã, você já via uma cidade mais limpa. Quer dizer, essa organização é importante, né? Sim, a gente está contando com o apoio aí de muitos municípios, né, e também dos nossos servidores aqui que estão trabalhando, né, na organização, né, porque se você não trabalhar organizado, a coisa como você colocou, não vai, Sim, mantém um objetivo, sim. mas com a organização do nosso povo, né, da prefeitura, com a experiência do prefeito também, já que vem de 5 mandatos do César, Sim. né, então essa organização é muito importante. De E a repente gente vai fosse precisar muito mais, né? Ah, sim. Isso sem dúvida, porque para nós conseguir organizar 100%,
ele vai ainda um tempinho, Sim. mas a gente vai conseguir com certeza. Certeza. Ó, para você que está chegando agora, para você que está nos acompanhando, nós estamos fazendo o I9 Podcast hoje, nesta segunda-feira, aqui de Rio Bonito do Iguaçu, a região mais próxima ao Campo do Bugre, que não foi afetado. Nós estamos num dos poucos edifícios da cidade, uma das poucas edificações que estão intactas no Rio Bonito. E eu estou conversando com o Edinho, presidente da Câmara, o Edinho Camargo, o nosso vice-prefeito, o Rildo Safraider, e o secretário de administração, o Valdecir Valic, que estão trabalhando desde a última sexta-feira, incansavelmente, praticamente dormindo muito pouco, ou quase nem dormindo, né? Mas nos atenderam aqui porque sabem da importância que é a gente levar as informações e sensibilizar as pessoas, sobretudo as que não tiveram contato direto. Porque uma coisa é você ficar sabendo pela imprensa, né, É Edinho? verdade. A outra coisa é você chegar aqui e viver essa atmosfera de terror que se estabeleceu no Rio Bonito. E dos depoimentos assim que também foram comoventes para mim, eu vi no Jornal Nacional de sábado, uma senhora dando a reportagem, dando a entrevista. Vocês não têm o retorno de imagem, mas nós estamos mostrando aqui para quem está em casa, está vendo numa tela lateral imagens do Rio Bonito. Essa senhora deu um depoimento muito forte. Ela falou assim, viu, você que viu na TV, você não sabe o que a gente viveu. A dor do vento, a dor das pedras, o barulho, aquela sensação, foi filme de terror. Então, quem não veio aqui ao Rio Bonito, quem não viveu essa catástrofe da perspectiva do seu interior, não sabe do que vocês estão falando, né? Provavelmente. Só quem está aqui e presenciou que sabe bem certo. Vários depoimentos, né? Inclusive, tem, como você falou que passou, tem um depoimento muito forte também do prefeito, em que ele fala que eu também estive no posto de saúde na sexta-feira quando aconteceu, porque no primeiro momento de sexta-feira a gente só estava no socorro de pessoas, procurando pessoas pelos bairros, andando do jeito que dava com os carros e levando até o pronto atendimento que é o posto de saúde. Uma coisa que o prefeito também falou que marcou bastante, que tinha bastante goteiras, né, no posto de saúde, que com as goteiras ele está correndo água e estava correndo sangue. E ele chorou E depois. ele chorou depois muito forte e verdadeiro, porque eu também presenciei aquilo. Era uma cena de terror ver pessoas chegando ensanguentadas. Inclusive, estava lá, chegou um corpo de um idoso da cidade, da pessoa muito conhecida, até da minha comunidade do Campo do Bugre, que é o seu José Geteschi, pai do Tonho Geteschi, da Ana, que é funcionária nossa aí da prefeitura. Então, marca muito, né, Luiz? É chocante ver aquela cena. Não só isso, de todas as pessoas que a gente estava na correria ali, levando, você vê pessoas correndo, pedindo ajuda, pedindo apoio, vai ficar marcado na memória de muita gente aí, cena de terror. Teve algum momento que você deu aquela desabada ou não? O primeiro momento foi logo após que eu mandei mensagem pro Rildo, que o meu tio chegou chorando e gritando lá, falando. Quando eu cheguei no Rio Bonito, a primeira casa, saí eu e o meu pai já direto para a cidade. Primeira casa que a gente foi na casa do meu irmão. Quando eu cheguei na casa dele, você vê a minha cunhada saindo com o neném no colo, poucos meses. A gente batizou ela no domingo passado. A gente é padrinho, a gente vê ela sair chorando com o neném no colo, meu irmão desesperado, com a outra filha dele no colo, todo mundo desesperado. Graças a Deus a casa dele não foi afetada, mas é pesado. Aquele momento não tem, você não consegue segurar choro, e quando você desce pro centro da cidade, você vê tudo arrebentado, tudo caído, não tem você segurar, você não consegue segurar, você chora, você vê a cidade. Então, no sábado, que na parte da manhã que o César marcou a reunião cedo, quando a gente chegou no Rio Bonito, que aí você vê, porque ainda a gente chegou à noite, estava escuro, você não vê a proporção que foi, mas você chegar no sábado de manhã, você vê a tua cidade, o ginásio de esporte no chão, o colégio no chão,
você não consegue segurar. Você não consegue segurar. É sem explicação, você chora. Mas aí, a partir daquele momento, você tem que começar a criar força, né, Luiz? Criar força porque a gente vai estar na linha de frente. A partir daquele momento, você começa a criar força, mas dá um baque mesmo. Dá um baque, você se desespera e o momento de comoção é forte. Ah, eu imagino. Eu tenho, eu tenho uma vaga noção do que vocês estão passando. Porque você está vendo, o Rio Bonito é a sua casa, é o seu terreiro. Olha, Luiz, às vezes a gente se comove ainda. O que o Edinho falou. O que que aconteceu? Ele, primeiramente que ele fez, ele foi, saiu do campo do bugre, ele não estava vivendo aquele momento, ele correu na família dele. Automaticamente, nós, quando saímos para fora, vemos não sei o que que o povo vê em nós? Ele vê nós como a família. Eles, eles têm a confiança em nós que eles estão necessitando. E a necessidade deles, eles veem em nós a esperança da reconstrução da sua propriedade, que ele lutou tantos e tantos anos para construir, ou seu carro para comprar. E isso nos, aonde você ia, a pessoa te dava você dava um abraço, recebia um abraço, e o choro era automático, porque estava todo mundo afetado, e estamos ainda afetados. Mas aquele momento não tinha como segurar, a comoção foi muito forte, mas estamos, graças a Deus, essa confiança de paz para essas pessoas que estamos recebendo, tanto nós, eu, César, os nossos vereadores, os nossos secretários, que é a esperança da nossa população, e aonde que nós temos que recorrer. Para nós conseguirmos alguma coisa, só do município, com arrecadação do município, do seu dia a dia, do seu mensal, quando que nós vamos reconstruir? Sim. Impossível, praticamente. Então, nós também temos que recorrer aos nossos pais, que é o governo do estado e o governo federal. Mas não só eles, né? Eu soube, por exemplo, um sinal de Itaipu. Aí envolve muitos órgãos, né, Luiz? Arrecadação de PIX agora que está vindo nas contas do município, as doações de toda a população, de todo lado, de todos os estados que está vindo para o Rio Bonito do Iguaçu, e as comoções dos órgãos, né? O Rio Bonito do Iguaçu, todos os órgãos que você imaginar, tinha nomes que às vezes a gente nem sabia direito, mas estão enganjados. Então, essa luta, essa força que todos esses órgãos dos governos estão dando, e essas ONGs, os voluntários de tudo que a parte está nos fortalecendo. Você agradeceu anteriormente à imprensa. Sim. Eu acho muito importante. Outro ente que é recente, antigamente a gente não ouvia falar, mas hoje eles estão na moda, são os influenciadores. Nós temos influenciadores que são pessoas com milhares de seguidores do Brasil inteiro envolvidos nessa causa, arrecadando recurso, né? Tem famoso fazendo doação. Justo, e doações expressivas. Mas eu já até trato esses influenciadores, Luiz, até se você me permite, eu trato até como imprensa já, porque eles fazem essa divulgação com carinho, com responsabilidade e ajudam a divulgar muito. Essa comoção que deu, não pelo impacto, claro que todo impacto gera uma comoção nas pessoas, mas a rapidez com que foi divulgado desse pessoal e da imprensa também está nos ajudando em Rio Bonito do Iguaçu a fortalecer ainda mais a nosso restabelecer do nosso município. Sim. Valik, você tem vasta experiência na área da saúde. Na reunião de ontem, nós três aqui estávamos, mas você não estava em outra frente. O secretário Guto Silva falou em apoio psicológico, em disponibilizar psicólogos para atender essa população, não só fisicamente e economicamente afetada, mas psicologicamente afetadas, né? O que você vê nisso? Qual a importância disso nesse momento? Olha, Luiz, é muito importante porque com certeza as pessoas vão ficar abaladas psicologicamente. Foram 2 minutos, talvez, um pouquinho mais,
mas esses 2 minutos, como o Rildo colocou, é uma eternidade para passar. E essa ajuda vai ser muito grande, inclusive a Campo Real, a universidade aqui de Laranjeiras, se colocou também à disposição com uma equipe de psicólogo para atender as pessoas que têm a necessidade. Sim. Ele se deixou à disposição da Secretaria de Saúde, né? Como se colocou, eu tinha conhecimento com o professor Atílio, e ele entrou em contato comigo e falou até, Valdecir, o que precisar de psicólogo, o que precisar de... Então, a solidariedade da população, da universidade também, para ajudar a nossa população, porque com certeza vai levar muito tempo, muita gente ali para conseguir deixar essa lembrança para trás. Sim. Né? E vai precisar de ajuda psicológica, sem sombra de dúvida. Sim, a pessoa está precisando, está na melhor fase emocional dela e ela está na pior fase emocional dela, porque ela está abalada, né? Ela precisa reconstruir, abalada psicologicamente. Só faço uma correção, o tornado, ele durou menos de 1 minuto. Eu vi nas imagens de segurança de um estabelecimento e a gente estava lá observando que dá um pouco menos de 1 minuto e ele cessa. Não totalmente, né? Porque fez um vento forte, mas o giro do vento, o tornado propriamente dito, demorou menos de 1 Só minuto. que esse 1 minuto, Luiz, É uma para quem eternidade. estava, é uma eternidade. É, Né? Como o Rildo colocou, não é uma coisa assim que 1 minuto para passar é rápido, sim, quando você está numa boa. numa boa. Mas quando você está numa situação desta, ela leva uma eternidade para estar passando. É verdade. Agora, Rildo e Edinho, especialmente vocês, a gente sabe que a reconstrução, ela demanda da burocracia. O governo vai começar já a construir casas imediatamente, mas isso tudo depende de documentação. Por mais que seja simplificado, é necessário documentar. A prefeitura está preparada com a equipe técnica para elaborar projetos a toque de caixa, Rildo? Só com a ajuda dos municípios, com a ajuda do governo, não estamos. Não estamos preparados porque não temos número suficiente de pessoas para fazer. Temos técnicos, tudo, mas a demanda é muito grande, Luiz. Mas o envolvimento dos governos, dos órgãos que você citou Itaipu encaminhou acho que 20 engenheiros para cá, o pessoal já está fazendo esse levantamento de campo e tem muito pessoal que está envolvido que está nos ajudando para nós elaborarmos esses projetos urgentemente para que os recursos voltem e venham para Rio Bonito do Iguaçu para as coisas acontecer. Porque veja só, nós estamos no CETAT aqui hoje, mas o CETAT hoje é a prefeitura municipal. A prefeitura municipal lá, para quem passa e olha lá, o prédio está lá. Mas se você entrar lá dentro, você vai ver que não tem condições. A nossa prefeitura também foi abalada. Então hoje nós estamos com a sede da prefeitura aqui no CETAT. Todos os nossos órgãos, CRAS, APAI, creche, CEMEIs, a Câmara Municipal, que o Edinho pode falar logo em seguida, que mais aí, lembrando, ginásio de esporte, centro cultural, rodoviária, assistente social, tudo no chão. A nossa unidade de saúde nova que estávamos construindo também foi abalada. A PAI também foi abalada lá também. Até então, a PAI a clínica da mulher. A PAI foi objeto de maior preocupação nessa reunião, né? Sim, até por causa dos alunos, a recolocação e tudo, você acompanhou essa reunião, né? E nós estamos nessa demanda para ver como que nós vamos trabalhar e relocar esses alunos, porque as aulas continuam, nós temos que dar condições para os nossos alunos estarem dentro de sala de aula. Existe a possibilidade de mandar alunos para a região? Sim. Estamos estudando, conversando com o núcleo, porque tem os alunos do estado também, não é só os alunos municipais, nós temos os alunos, a creche, nós temos os alunos do ensino regular, os alunos da PAI e também os alunos do estado. Mas nós estamos junto com o núcleo, junto com os outros órgãos, a Secretaria de Educação, a Eliane e sua equipe, nós
talvez esteja alocando ainda. Dentro dessa semana nós temos que resolver para alocar esses alunos em outros locais. Sim. Nós estamos aqui no Inove Podcast de hoje, falando direto de Rio Bonito do Iguaçu, com o presidente da Câmara de Vereadores, o Edinho Camargo, nosso vice-prefeito Rildo José Safraider. Pouca gente fala teu nome completo, né? E o nosso Valdecir Valic, secretário municipal de administração aqui de Rio Bonito do Iguaçu. Obviamente, nós estamos tratando desse assunto que é sensível, um assunto que causou comoção nacional, que foi o estrago avassalador causado pelo tornado da última sexta-feira aqui em Rio Bonito do Iguaçu e que deixou perto de 500 feridos, 6 mortos e milhares de pessoas, boa parte da população de 14 mil habitantes, desabrigada, desalojada. A cidade foi devastada, como vocês podem observar nas imagens. E nós estamos aqui falando com essas pessoas ligadas ao Legislativo e ao Executivo Municipal, da reconstrução desse novo começo de Rio Bonito do Iguaçu. Edinho, não muito tempo atrás, Nova Laranjeiras passou por essa experiência. Numa proporção menor, lá foram ventos de 120 km por hora. Aqui foram 250, né? Aqui foi um tornado de nível 3, que de uma escala de 0 a 5 é considerado dos maiores, né? Mais devastadores. E agora essa reconstrução, assim, no teu íntimo, você acha que, claro que é um chute, né? Mas você acha como é que ela vai ser? É aquele trabalho formiguinha, né? Aham. Então, nessa reunião que a gente teve no domingo, é como eu falei antes, começa a dar um norte, começa a dar uma luz e você começa a pensar lá na frente. Eu vi que você entrou com um semblante e saiu com outro semblante. Como eu estava falando, a gente estava abatido, né, Rio do Vale, que todo mundo estava trabalhando ali, empolgado, ajudando no que poderia, mas assim, pensando no futuro, de que forma que a gente vai erguer Rio Bonito do Iguaçu de volta. É como o Rildo falou, se depender só do município, é muito difícil da gente erguer a cidade. Mas quando você recebe ali o secretário aí do Paraná Cidades, é o CECID, o Guto Silva, vê o governador, e trazendo aquela esperança, a gente vai construir uma escola nova, a gente vai construir um posto de saúde novo, a gente vai construir uma PAI nova. Então, a partir dali, você começa a criar esperança, você se anima, trabalhar naquele intuito que a gente vai construir a nossa cidade de volta. Nós estamos empenhados e a gente vai construir mesmo, né? Então, você começa já a trabalhar de outra forma. Então, foi uns dias difíceis, está sendo difícil, mas a partir desse momento você cria esperança e com certeza a gente vai criar Rio Bonito do Iguaçu e vai ter o nosso nome, que é Rio Bonito do Iguaçu, vai ficar bonito novamente. Então a gente está trabalhando incansavelmente e não tem a gente perder tempo para dormir e descansar. A gente está ali todo dia, Sim. porque é a nossa casa, é o nosso município e todo mundo ali que estava abatido, trabalhando incansavelmente, agora já começa a criar aquele ar de como que eu posso dizer assim, de alegria, esperança renovada novamente, porque a partir dali se cria essa luz e com certeza, né, esse trabalho do prefeito, do vice, de todos os secretários, todo mundo empenhado, todos os vereadores empenhados. Eu estou mais na frente da parte de obras ali trabalhando, você vê os vereadores ajudando, trepado nas casas, arrumando na cobertura, com uma pá na mão, empresários, todo mundo empenhado no mesmo propósito, que é erguer Rio Bonito do Iguaçu. Sim. Então a gente fica mais animado ainda, porque como o Rildo falou, o Valic falou, todos nós aqui falamos, o nosso povo é muito solidário, né? Então essa ajuda aí, com certeza, anima para a gente criar o nosso Rio Bonito novamente. O que preocupa, né, você citou anteriormente, agora, de imediato. Não estou falando agora dessa reconstrução que vai acontecer, mas o que preocupa hoje, segunda-feira, é uma previsão de chuva para essa semana, né? E as pessoas, um dado que eu também tive acesso, é que tem pouca gente abrigada em Laranjeiras do Sul, por exemplo. As pessoas se abrigaram meio que do jeito que puderam, com parentes, com amigos, com vizinhos. E tem gente que está dormindo sem teto. Tá na lona? E aí, quando chove,
não teme que seja muito sofrido para o povo a hora que vier essa chuva? É essa preocupação maior, né, Luiz? Mas a gente está correndo atrás, correndo também. Nós também estamos falando da cidade, mas nós tivemos o campamento Os Lavieiro e também algumas casas no interior das outras comunidades do assentamento que também foram afetadas. Então nós estamos correndo 100% nisso para também resolver a situação deles. Mas a preocupação é grande, principalmente por causa das telhas, é para nós reforçar isso, para não deixar ninguém mais tomar um goto de chuva na sua cabeça ou na sua casa, né, Luiz? Então a preocupação é muito grande, mas se Deus quiser, até quarta-feira nós vamos estar com essas casas já cobertas para que não aconteça novamente. E essas casas que o pessoal está, praticamente saiu as casas, eles já se abrigaram em um familiar, em um parente, um vizinho, ou até mesmo nas cidades vizinhas. Mas nós queremos, como o César mencionou, até vou mencionar o nome dele de volta, nós vamos fazer de tudo, trabalhar unidos com a Câmara, com a imprensa, com os governos estadual e federal, para que nenhum munícipe, se Deus quiser, saia de nosso município. Vamos procurar trabalhar juntos, unidos, como estamos, para resolver a situação de toda a nossa população, de todos aqueles que foram afetados nesse furacão. Sim. Edinho, é o que preocupa também, assim, é claro que é mais a questão psicológica, mas não é a primeira vez que o Rio Bonito é atingido por ventos fortes, né? Recentemente, o vento passou, digamos, para quem chega de Laranjeiras, à direita da sede do município, né? Foi uma proporção menor, né, Luiz? Menor, mas atingiu, né? E já havia tido outro temporal que passou também, tirando uma fina, digamos assim. Será que o Rio Bonito é um corredor de ventos fortes? Como você falou, a gente teve dois, não dá nem para comparar como esse último que a gente teve agora. Teve até propriamente, até a gente estava conversando, teve quando a gente fez a Expo Rio, que passou, esse vendaval passou, destruiu a Coprocel, descobriu o barracão propriamente aqui, que é próximo onde a gente está hoje, que é da Expo Rio, e teve outro também que pegou o loteamento Zanata e pegou o loteamento Trento, né? Mas esse vai ficar na história. Podemos se pensar em alguma coisa também, não sei de que forma, que pode ser que seja um corredor mesmo, eu não sei se a proporção por causa Não tem o que fazer, né? não tem o que fazer, mas sei lá, se pensar futuramente, não sei se com árvores vai resolver, porque a proporção que teve esse tornado, né, podemos dizer assim, muito forte, Não tem o que fazer. não tem o que fazer, chegou na proporção muito grande, né? Agora, a construção civil, né, ela tem disso, né? Aquela obra mais consolidada, mais bem feita, ela foi menos danificada, né? A gente nota isso, né? As casas mais vulneráveis, elas aqui danificou demais, ao lado danificou um pouco menos, né? O que você pôde perceber nas obras mais que ficaram é as obras com laje, né? As obras com laje E platibanda. platibanda, elas permaneceram mais do que as outras. Mas mesmo assim, Luiz, se olhar por outro lado, também tem algumas que eram, porque não dá para entender, que foram afetadas. O que para resumir aqui, o que de repartições públicas, o que vai ser preciso reconstruir? A PAI, o Centro Cultural, Prefeitura, creche, ginásio de esportes, Centro Cultural, Prefeitura, rodoviária, tudo, na verdade. Câmara Municipal. Câmara Municipal. Na verdade, tudo. Tudo. Assistência social. Assistente social. Aí já são 10. Hoje nós não temos nenhum espaço. Se for ver municipal mesmo, Vocês estavam ontem, Clínica da Mulher. Clínica da Mulher. ontem vocês estavam tentando emprestar um espaço privado para as reuniões, a casa de alguém? Eu peguei uma conversa assim. É por causa do que, veja só, nós trabalhamos no sábado e no domingo no restaurante Vesaro, que a gente tem que agradecer a família do Vesaro, que eles não foram afetados, mas disponibilizaram o restaurante ali para que nós pudéssemos ficar ali junto com a Defesa Civil e todos os órgãos ali. Mas já segunda-feira, né, ele é um comércio. Já abriu. Ele precisa trabalhar também, né? Então nós já tivemos que sair dali. Então nós estamos
alinhando para que nós fique num outro espaço para que não venha atrapalhar. Ele nos ajudou e agora nós, mais logicamente, nós ir para um outro espaço para ele poder abrir o seu comércio. Uhum. Ô Valik, você também tem experiência, né, nessa vivência de catástrofes em Laranjeiras, né? Laranjeiras passou por dramas muito menores, né? Mas passou, né? E, e a maneira, assim, muito ágil de reconstruir, parece que é uma marca do paranaense, da nossa região especialmente, né? A solidariedade pode-se dizer que é grande, né? Mas não Mas só isso, a Laranjeiras, disposição para para trabalhar. trabalhar, Laranjeiras, a catástrofe que foi uma pedreira, né? É, Que duas, uma seguida da outra. isso, que acabou com o telhado das casas mais, né? Então foi uma coisa mais, pode-se dizer, mais um pouco simples para se reconstruir, que não precisou ser construído tudo novamente. Agora, aqui em Rio Bonito é diferente. É. Ele vai, muitas casas, a Não maioria delas, não tem parâmetro. não tem, é começar do zero, É. né? Então, Laranjeiras, na época, a gente dividiu grupos, pegou cada um uma parte e foi distribuindo telhas e foram todo mundo dando seu jeito. E a complexidade aqui, ela é tamanha que vocês têm que criar, né, uma solução, porque tem edificação que é reconstruir, outra é reformar, uma edificação está em cima de um lote particular, a outra não, enfim, é muito complexo, né? São várias opções, né? Mas hoje a gente, na reunião com o Guto Silva, ele nos deu liberdade de acertar junto com o pessoal lá da Codapar, ao pessoal das casas, das habitações, da Coapar, para nós acertar toda essa documentação para agilizar ainda mais esse processo. Mas a felicidade nossa é que a gente observou neles, Luiz, que a disponibilidade de algumas casas é de algumas construtoras que estão doando, fazendo doações dessas casas. Então, a agilidade que nos deixou um pouco feliz, como você citou ali pro Edinho, que você entrou na reunião com um semblante e saiu com outro, é porque isso nos deu uma força para ver que isso vai ser rápido, né? Porque você sabe que todo órgão público ele tem uma parte burocrática que ele demora um pouco. Você não teme o êxodo, que haja fuga de população agora, porque aquela pessoa ficou muito desnorteada? Sim, é a nossa preocupação. Por isso a nossa maior agilidade em correr, para que nós não queremos perder isso. Nós queremos que o nosso ele fique no nosso município. Mas que vai acontecer, isso algumas pessoas a gente sabe que vai acontecer. Mas o que a pessoa, eu acho, tem que refletir é o seguinte: se ficar, vai ter apoio. Se for embora, tem que começar do zero em outro lugar sem apoio. É que são várias hipóteses, né, Luiz? Tem o proprietário, tem aquele que é alugado, então são várias hipóteses que tem, mas que nós vamos fazer para trabalhar, para que a nossa população fique em Rio Bonito do Iguaçu, tenho certeza. Vamos trabalhar para isso. Isso é importante, com certeza. Edinho, muitas nuances, né? São muitos detalhes que a gente precisa, só para finalizar aí com vocês, que a gente precisa trazer aqui do ponto de vista da reconstrução, né? Você já falou do teu otimismo, o Hildo já falou que está otimista também, mas a gente sabe que a previsão nem sempre pode ser tão rápida, né? Numa reunião, a empolgação de querer resolver uma coisa, na prática a teoria é outra, né? Estão preparados assim para enfrentar esse desafio todo que vem pela frente? Eu acho que é tudo novo, né, Luiz? A partir de agora, tanto para nós, da Câmara Municipal, tanto para o Executivo, vai ser tudo novo, né? Eu acho que preparado a gente vai ter que estar. Dar esse suporte para o povo, acho que a gente está preparado, né, Hildo? Porque a gente está recebendo esse apoio do governo, então dizer para a população do Rio Bonito que a gente vai estar preparado sim, é tudo novo, a gente vai estar aprendendo, mas para o povo acreditar em nós, confiar que com certeza vai dar tudo certo e a gente vai estar ali para dar esse apoio para eles. Mas é como o Hildo falou, queira ou não queira, tem casas que é alugada, de repente o cara sai e vai para algum familiar, de repente em outra cidade,
mas é que quem ficar em Rio Bonito do Iguaçu, espero que a população se apegue e ajude também, que a gente está ali para dar esse suporte, né, Luiz? E não tem como a gente dizer hoje se o pessoal vai, não vai voltar, vai criar ou vai começar do zero em outra cidade, em outro lugar, Uhum. porque é tudo novo. Como eu falei, vai ter o pessoal que trabalha no mercado que não vai ter o emprego já. É. Então ele vai ter que procurar, sei lá, Pois é, um outra forma para viver também, Eu né? acho que os dias vão se passando e as respostas vão sendo dadas, né? Ó, mercado, você falou em mercado. Ficou um mercado de bairro em pé, os 3 supermercados desabaram. Só sobrou no bairro. Justamente. Você falou uma outra questão também. Nós, os órgãos, estão aqui e nós também estamos com uma preocupação, que é outro assunto que temos que entrar, tanto com o governo estadual como federal, é o nosso comércio. Porque as casas, você viu que o pessoal está se mobilizando e tudo por aí. Mas nós temos a preocupação também com o nosso comerciante. Hoje eu não posso te dizer nada em relação a isso, porque nós estamos procurando contato para nós termos, oferecer alguma coisa. O que nós vamos conseguir, tanto com o governo estadual como o governo federal, para que o nosso comerciante ele tenha a possibilidade de também restaurar o seu estabelecimento comercial, mas como também ele ter a possibilidade que ele perdeu também o seu móvel lá dentro, o pessoal dentro do mercado perdeu tudo os seus produtos lá dentro. O pessoal de móveis perderam os seus móveis que estavam lá dentro. E sim, em todo aquele comércio que foi afetado, ele perdeu o seu produto. Então, aquela linha de crédito que nós vamos tentar com o governo, com alguma coisa, para que também ele dê a possibilidade de o nosso empresário ter as condições de se restabelecer também. Essa é uma preocupação muito grande que também vamos estar trabalhando para que isso aconteça. É uma luta grande, né? É grande, né? De ponto em ponto a gente vai resolver, porque tudo é uma corrente, é um elo, né? É. Então você tem que ajudar o empresário para que o empresário dê o emprego para que aquela pessoa tenha o seu salário mensal. Várias situações que ainda vai acontecer que não chegou ainda nesse momento, né? Justamente. Então são dúvidas que ainda não estão diante de vocês, que vão chegar. Novidades, são aspectos, né? Por dia a dia vai ter que ser pensado também no suporte para essas famílias, porque como foi colocado, eles perderam a casa, perderam o emprego, e até os empresários se restabelecer, eles vão ter que ter algum suporte, nós vamos ter que pensar de alguma forma com o governo para dar um suporte por um tempo aí para essas pessoas, para eles poderem se restabelecer. E não sair do município também e ter a evasão do município. Uma assistência permanente por um período. Para se ajeitar. Né? A luta é grande, mas nós vamos vencer. E vocês podem contar com a nossa humilde contribuição, nossa, que eu falo profissionais da imprensa, a imprensa. Eu acho que esse reconhecimento que você teve para com a imprensa, os influenciadores, que você também classificou como imprensa, eu acho que é importante que essa mãos dadas, esse abraço, esse tamo junto, é fundamental nesse momento. Verdade, Luiz. Então, para encerrar, quero agradecer a você a oportunidade de estarmos falando com a nossa população, mesmo ainda com muitas dúvidas, porque estamos fortalecidos pelas palavras, mas essas palavras são de pessoas que, assim como o nosso munícipe confia em nós confiamos nas pessoas que estão vindo a Rio Bonito do Iguaçu, que são nossos secretários, nosso governador, a palavra dele, ministros do governo federal. Essas palavras estão nos dando força e com isso trabalhando junto com a Câmara, com a imprensa, com os nossos secretários e principalmente com a força da nossa população, nós vamos sim, com certeza e com a graça de Deus, reconstruir nosso Rio Bonito do Iguaçu. E obrigado, Luiz, pela força que tem dado ao nosso Rio Bonito do Iguaçu. Rildo, você é um homem de fé, você fez aniversário ontem, as pessoas cantaram parabéns e você estava murchinho agradecendo, tipo assim, meu presente não foi bom, né? Porque você meio que se mistura com o Rio Bonito, né? O Rio Bonito e você são uma coisa só para mim que vejo de fora, né? Então acho que esse momento
a sua fé vai te ajudar também, né? Eu até falei, né, o pessoal, claro que estava no aniversário no domingo, mas eu falei que o presente vai ser no próximo ano, no próximo aniversário, quando eu ver. Isso aí, Hildo. É bonita essa emoção. Que Deus dê Desculpa. força. Imagina, que Deus dê força para Que você. nós se recupere e, se Deus quiser, daí vamos comemorar de verdade. Sim, Hildo. Tamo Obrigado. junto. Valik, obrigado você também. Parabéns pelo trabalho e siga firme, tá? Obrigado, Luiz. A gente que agradece pelo trabalho de vocês, pela divulgação, né? Porque é através da imprensa e através dos influenciadores, como você colocou também, que o Rildo classificou como imprensa, que levam todo esse trabalho aí e divulgam, e por isso de tantos ONG, tantas pessoas se mobilizando por Rio Bonito e Iguaçu. Sim, sim, é isso aí. Obrigado mais uma vez, Valik. Edinho, você é o mais novo da roda aqui. Acho que você tem mais responsabilidade por sua juventude. Você fez uma votação estrondosa nas urnas. E agora você tem essa responsabilidade aí de não decepcionar, meu irmão. Isso aí. Fomos escolhidos para isso, né? Uhum. É como eu falei no começo, agradecer a você, no seu nome à imprensa, pelo trabalho que vocês fazem, como o Valik falou, sem a ajuda da imprensa, dos influencers, dos youtubers, tem Uhum. vários. Lógico que isso aí, o nosso Rio Bonito hoje ficou conhecido nacionalmente, mundialmente, Sim. e graças a vocês, toda essa ajuda que está vindo também é da imprensa, a gente não pode deixar de agradecer. Mas para a gente encerrar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que estão empenhado, ajudando de todo que é tido de forma aos vereadores, e só tenho a agradecer. Se eu for mencionar nome por nome, eu vou acabar esquecendo alguém, mas assim, do fundo do meu coração, com a responsabilidade que eu tenho, juntamente com o executivo, com o César, com o Rildo, todos os secretários, em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores, eu deixo o meu mais profundo agradecimento a todos de coração. E agora é a nossa hora da gente contribuir, e pode ter certeza, a população de Rio Bonito e Iguaçu pode contar comigo, conte com todo mundo, que a gente está aqui para dar esse apoio, com certeza. Como o Rildo falou, a gente vai erguer Rio Bonito do Iguaçu com toda a força, com essa união, com fé. Então eu deixo aqui meu agradecimento a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, em meu nome, a todos, pela essa força e essa união que a gente está tendo em Rio Bonito do Iguaçu. Maravilha, Edinho. Parabéns pelo trabalho. Muito Continue obrigado. firme, tá? Gente, nós falamos aqui com o Edinho, o Rildo, o Valik, pessoal do Executivo e do Legislativo de Rio Bonito do Iguaçu sobre essa tragédia que se estabeleceu sobre o Rio Bonito do Iguaçu, mas que será apenas um marco na vida do município, não será para sempre. É passageiro e daqui a pouco o Rio Bonito vai estar mais bonito ainda, né? Um rio mais bonito do Iguaçu ainda, né? É o que a gente espera. Espero que Deus continue abençoando essas cabeças pensantes, eles que estão no comando dessa situação. Espero que vocês sejam norteados pela, pela, pela inspiração divina para que vocês tomem sempre as melhores decisões. Obrigado. Amém. Um abraço, gente. Até a próxima.